Muito bem, meus irmãos, dando continuidade a esta celebração, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Embora aqui nós vamos aqui inserir os textos para que você possa melhor acompanhar, mas eu quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Nós estamos na celebração do domingo da ressurreição, domingo de celebração da Páscoa de Cristo Jesus. E o texto da palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 12, o versículo de número 3 até o versículo de número 14, diz-nos a palavra do Senhor o seguinte: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida com água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cintos no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, nesta noite eu quero pensar com você sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus, e pensar sobre a Páscoa como uma demonstração de misericórdia, amor e graça, porque este é o sentido da Páscoa: demonstrar a mim e a você misericórdia, amor e graça da parte de Deus. Meus queridos, a Páscoa celebrada pelos cristãos no mundo inteiro não é algo novo nem recente. Não é uma invenção humana, mas a Páscoa foi estabelecida pelo próprio Deus. Na época em que o povo de Israel vivia no Egito, foram escravizados, foram oprimidos pelo faraó, pelo povo do Egito, e ali o Senhor então, 4 séculos depois, o Senhor tira o povo do Egito e leva de volta a Canaã. E na preparação para que Israel saísse do Egito em liberdade, rumo à terra de Canaã, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, pois o faraó, o rei do Egito, resistia em deixar Israel partir para a sua terra. E depois de muito advertir, o Senhor então enviou 10 pragas sobre os egípcios. A Páscoa está relacionada com a 10ª praga, a chamada praga dos primogênitos. A morte dos primogênitos, os primeiros filhos da família, essa morte ela fora consequência desta praga que veio sobre o Egito por resistir em libertar o povo de Israel.
E naquela noite em que o anjo do Senhor passou sobre a cidade, sobre o Egito, os primogênitos então foram mortos. E a Páscoa está relacionada exatamente com este acontecimento, com esta praga, porque nesta ocasião o povo de Israel deveria preparar um cordeiro, preparar pães sem fermento em cada casa. E às vezes uma casa que fosse pequena, uma família menor, deveria reunir-se com os vizinhos, com outras famílias. E ao fim da tarde do 14º dia do mês de Abib, aproximadamente o mês de abril do nosso calendário, os cordeiros deveriam ser sacrificados. O sangue deveria ser aspergido nos batentes da porta, todo o batente da porta. E isso seria um sinal. E o sinal do sangue na porta garantiria a segurança de cada família de Israel. Quando aquele anjo exterminador viesse, na noite que viria, aquele sangue seria um sinal e segurança e proteção para o povo de Deus não sofrer o juízo que viria sobre Israel. Infelizmente, muitos do povo de Israel sofreram esse juízo porque não obedeceram, não seguiram as orientações e as recomendações que o Senhor passou a Moisés e Moisés passou ao povo. Assim aconteceu. E qual é, então, o significado para nós cristãos nos dias de hoje? Qual o significado dessa cerimônia instituída pelo Senhor, que ficou conhecida como a Páscoa, o passar por cima? Qual o significado disso para mim e para você hoje nos nossos dias? Nos nossos dias, meus amados, nós aprendemos que a Páscoa tem essa ideia de passar por cima, de poupar, e portanto a Páscoa é misericórdia. É misericórdia porque a Páscoa representou a misericórdia, a instituição da Páscoa representou a misericórdia de Deus para com o povo de Israel. Em dois aspectos, em prover libertação, mas antes da libertação, de prover segurança e proteção naquela noite da praga dos primogênitos. E assim Israel foi protegido porque Deus teve misericórdia e poupou-os. Os poupou da condenação, os poupou da morte. Veja o que diz no versículo 26 e 27 de Êxodo 12. Quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, a cerimônia da Páscoa, como hoje celebramos, respondam-lhes o seguinte: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Louvado seja o nome de Jesus. Porque, meus amados, o Senhor, Ele poupou o povo de Israel, como Ele poupa a mim e a você da condenação. Porque a Páscoa que celebramos hoje não é mais essa Páscoa descrita aqui em Êxodo. Mas essa Páscoa descrita aqui em Êxodo, ela aponta para a Páscoa que viria, a Páscoa futura, a Páscoa de Cristo Jesus. O cordeiro sacrificado era um simbolismo do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Em Êxodo capítulo 12, o versículo 7 diz: passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Meus amados, Deus teve misericórdia do povo de Israel. E é claro que a misericórdia de Deus exigia a obediência. Deus seria misericordioso com aqueles que obedecessem ao rito de passar o sangue nas portas. E esse ato de obediência tem relação com a fé que se espera daquele que se aproxima de Deus. Aquele que diz temer a Deus precisa chegar à presença dele, de fato, crendo no seu poder, crendo no seu poder de poupar, de preservar e de salvar. Meus amados, Deus teve misericórdia de nós pela fé em Cristo Jesus. Quando cremos em Jesus, Ele demonstrou e teve misericórdia de nós. Ele teve misericórdia de nós enviando o seu Filho como o Cordeiro de Deus para tirar os nossos pecados, para nos perdoar e lavar nossa alma com o seu sangue precioso.
palavra de Deus diz em Judas, no versículo 21, mantenham-se no Senhor, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mantenham-se no Senhor, esteja em Deus, firmado em Deus, creia em Deus, persevere em Deus, não abandone o Senhor, corra para o Senhor, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Ele diz aqui na sua palavra que o Senhor manifestou o seu amor, a sua misericórdia, e Ele nos convida a nos mantermos e perseverarmos nele, enquanto esperamos que a misericórdia do nosso Senhor Jesus nos leve para a vida eterna. Deus teve misericórdia de mim e de você. A Páscoa é também, em segundo lugar, a manifestação do amor de Deus. Deus manifesta o seu amor por nós. Um texto muito conhecido de todos nós é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido e minha querida, Deus ama você. E a palavra do Senhor nos diz também em Êxodo capítulo 12, o verso 41, no dia quando se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Olha que maravilha! 430 anos depois, o povo escravizado, o povo oprimido, sem esperança de ter a sua vida transformada, agora eles são libertos. Todo esse tempo vivido na escravidão, agora transformado em liberdade. Nós conhecemos a história e sabemos que eles vão mais tarde desobedecer ao Senhor, não crer no Senhor e ainda vão peregrinar por 400 anos. Mas aqui o Senhor cumpriu a sua promessa e os libertou. Aqui nós vemos, meus amados, neste cenário da celebração da Páscoa, nós vemos alguns elementos que apontam para o Senhor Jesus. Primeiro, o Cordeiro, como já citamos. Êxodo capítulo 12, o versículo de número 3 diz que todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Jesus é apontado na Bíblia como o Cordeiro de Deus. E o João Batista, em João capítulo 1, versículo 36, diz, quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro precisava ser perfeito. Verso 5 diz, o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Mais uma recomendação, mas que exigia que o animal fosse perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. E assim o Senhor Jesus, que tira o pecado do mundo, ele se apresentou. Jesus é o Cordeiro de Deus, sem pecado. Aquele que foi perseguido, sofreu. Aquele que viveu uma vida neste mundo, foi tentado, que sofreu as mesmas paixões, os mesmos dissabores que eu e você. No entanto, ele não pecou. Ele não manchou a sua integridade, mas permaneceu santo. Viveu uma vida que agradou a Deus, de tal modo que, algumas vezes que Deus se manifesta ali no ministério terreno de Jesus, o Pai diz, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Meu amado, o Senhor Jesus é a demonstração do amor de Deus por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Ele veio ao mundo para limpar o nosso pecado. Ele é Deus, o Deus encarnado, que não pecou e que deu a sua vida para limpar a nossa vida de toda culpa, de todo pecado, para que sejamos, eu e você, também purificados pelo seu sangue na cruz derramado na cruz do Calvário. O versículo 5 diz que o animal será sem defeito. Assim Jesus se apresentou para nós a fim de nos purificar e nos apresentar santos diante do Senhor. Veja o que diz a palavra do Senhor
no texto de 1 de Pedro, no capítulo de número 1, o versículo 18 a 21. Diz a palavra do Senhor nesse texto o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que os ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Meu amado, bendito seja o nome de Jesus, aquele que nos comprou com um sangue precioso. Nós não fomos comprados com ouro, nem prata, nem coisa que perece, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, sangue valioso, de alto preço, um sacrifício de alto preço, como nós cantamos aqui já neste culto. Deus mostrou o seu amor por nós, a fim de que a nossa fé e a nossa esperança estejam nele. É o que diz a palavra do Senhor. Onde está a sua fé? Onde está a sua esperança? Como é que está a sua relação com Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Senhor das nossas almas? Você tem tido comunhão com Ele? Porque, meu querido, o Cordeiro de Deus foi dado, padeceu na cruz para nos purificar, assim como Ele era puro. Em segundo lugar, há um segundo elemento, melhor dizendo, que está presente na celebração da ceia, que é o sacrifício. Esse cordeiro puro, perfeito, sem mancha, sem mácula, ele foi apresentado para um sacrifício. Ali em Êxodo capítulo 12, verso 6, diz que guardem-no até o 14º dia, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. É mais um elemento que aponta para o Senhor Jesus e aquilo que o Senhor Jesus faria. Veja que Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28 diz acerca do sacrifício de Jesus, um sacrifício perfeito, e diz lá: da mesma forma como o homem está determinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Meu amado e minha amada, esta é a obra de salvação, é a obra que Jesus realizou por nós. Celebrar a Páscoa sem lembrar-se ou sem ter em mente o sacrifício de Jesus é algo em vão. Celebrar a Páscoa sem lembrar que Jesus padeceu, prestou um sacrifício precioso na cruz, é algo inútil. Jesus quer que você reconheça o sacrifício dele na cruz, que foi prestado para você, com o objetivo de trazer perdão a você, de redimir você da culpa, da condenação, reconciliar você com Deus, preencher você com a presença de Deus. Mas isso só é possível mediante a sua fé no sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele prestou um sacrifício perfeito e suficiente, do qual não é necessário outro sacrifício. Não é necessário outra obra que você faça para acrescentar alguma bênção especial. Não, Jesus fez tudo por você. O sacrifício dele foi suficiente, basta você crer nele. Você entregar sua vida a ele, crer nele, porque ele já veio uma vez, prestou um sacrifício para perdoar os seus pecados. Voltará uma segunda vez, agora para levar aqueles que creram nele para a eternidade no céu. Você está preparado para se encontrar com Jesus? Porque ele prestou um sacrifício por você. O sangue dele foi derramado na cruz. Essa é a Páscoa de Cristo, a Páscoa do Cordeiro de Deus, do sangue de Jesus derramado na cruz. O terceiro elemento que nós vemos aqui na celebração da Páscoa é o do sangue. E o sangue tem também um significado importante na teologia cristã, na teologia do sacrifício de Jesus, porque ele aponta também para Jesus, aqui em Êxodo. Em Êxodo capítulo 12, o verso 13 diz:
O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Então o sangue, meus queridos, seria um sinal que indicaria ao Senhor, ao anjo do Senhor, as casas daqueles que pertenciam ao Senhor. Meu querido, o sangue de Cristo é o meio ou o elemento que nos purifica do nosso pecado. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue de Cristo é o instrumento de Deus para perdoar os nossos pecados. Não um instrumento físico. Você não precisa que o sangue literalmente seja passado na sua vida, mas é pela fé. Por isso é que João, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meu querido, repita comigo este versículo: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Louvado seja o Senhor. Meu querido, na continuação desse texto, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica completamente e nos purifica de todo o pecado. Por isso Jesus morreu na cruz, por isso Ele se entregou na cruz do Calvário, por isso Ele morreu. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, no domingo da Páscoa. Ele ressuscitou para demonstrar a sua vitória, consumar a sua vitória sobre a morte, consumar a sua vitória sobre o pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado e nos purifica completamente. É o amado irmão, minha amada irmã, meu amigo que nos assiste aqui neste momento. A palavra do Senhor diz, num texto que nós já lemos aqui, em Hebreus capítulo 9, diz que o Senhor Jesus aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. A nossa esperança deve estar em Cristo. Nossa esperança é o Senhor Jesus. E a esperança no Senhor Jesus, ela não perece. Porque Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Reina sobre este mundo. Mas Ele voltará uma segunda vez para levar aqueles que nele creram. Você tem esperado por Jesus? Você tem crido em Jesus? Confiado nele e dependido dele? Meu querido, essa noite de Páscoa é tempo de você refletir como está o seu relacionamento com Deus. Como é que está a sua vida com Jesus? Porque tudo que Jesus fez na cruz foi por você. E é por isso que hoje eu quero convidar você, quero que você ouça essa canção, que você veja esse clipe neste momento, porque Deus tem um convite a você, de que você reconheça que tudo que Jesus fez na cruz foi por você, foi por mim. E Ele quer que você abra o seu coração para Jesus, que você convide Jesus a ser o seu Senhor, ser o seu Salvador, e receba-o na sua vida. Creia no sacrifício dele, porque foi por você. Veja esse clipe e ore ao Senhor, assistindo esse clipe, porque Ele quer salvar você, trazer você ao encontro com Deus.